Não tem problema, já passo vergonha há um bom tempo nisso. Temos fotos de ti de boia de piscina na praia. Como é que é? As fotos em e-mail que as gurias montaram, o senhor com uma boia. Ah, é verdade. Nossa, muito boa aquelas montagens lá. Reza a lenda que aquelas fotos são verdadeiras, hein, professor? Não confirmo e nem desconfirmo. Então, gente, eu vou botar aqui em modo apresentação. Eu preparei um materialzinho aqui, depois posso passar para vocês. Eu vou tentar não ser muito extenso, né? Tentar não tomar muito tempo de vocês. Mas a ideia que o Wesley me apresentou foi falar sobre o filme Duna, né, e as expectativas. E é impossível falar do filme sem falar da obra escrita, né? Então, meu som tá chegando direitinho aí? Me ouvem bem aí? Não, Tá chegando aqui. Professor, Duna, a obra proibida. Não é pra ser. Então a Duna, né? Do Frank Patrick Herbert. Esse senhorzinho aí, de cara simpática, né? Que era jornalista, escritor, pescador de ostras e várias outras coisas, né? Ecologista e tudo mais. Bom, então temos aí 5 obras principais, né? Mais a sexta. Duna começou a ser escrito em 60, aliás, começou a ser escrito, foi publicado em 65, após ter sido recusado por 20 editoras. Aí uma editora minúscula lá resolveu lançar o livro Duna, e o editor disse assim, talvez eu esteja cometendo o maior erro da história da literatura, mas eu vou publicar esse romance diferenciado aqui, e foi um sucesso enorme. E depois teve as sequências, né, com Messias de Duna, que o filme esse que está sendo lançado agora 1º de outubro, e 35 dias depois na HBO Max, né, para os assinantes, já se sabe que vai ter continuação. Então, o Messias de Duna, né, já vão deixar ganchos nesse filme para o segundo filme. Depois tem os Filhos de Duna, o Imperador Deus de Duna e os Hereges de Duna. Que são 5 livros bem complexos de ler, e cada vez que eu li, são livros completamente diferentes, mas são obras assim que são muito diferentes das obras de ficção científica publicadas até a época, né, que só tratavam de robôs e naves espaciais. E aqui, como diz o nosso amigo Rodrigo, né, Guzmão, lá no clube, se não tem robô, não é ficção científica. Então, Duna não pode ser ficção científica, segundo ele. Então, o que nós podemos falar sobre o resumo do livro 1? A obra é tão impactante que nós temos um grupo aí, o Iron Maiden, que quis criar uma música em homenagem a Duna. E Frank Herbert disse o seguinte, não, na minha obra vocês não vão usar o nome, não. Então ele proibiu colocar o nome Duna no clipe, na música, né? Que fez parte desse álbum aqui, Peace of Mind. O Bruce Dickinson é um grande fã da obra, né? Então escreveu um resumão mesmo de Duna, tá? Tem 7 minutos o clipe, não tem necessidade da gente ouvir tudo. Mas eu vou botar um pedacinho aqui, depois eu posso passar o link para vocês. Não sei se saiu o som do áudio aí. Tá saindo baixinho, mas deve escutar um pouquinho.
Bom, então eu não vou passar toda a música, tá? Porque, como vocês podem ver, ela é 7 minutos de metal, né? Mas é uma música bem legal porque ela realmente dá um resumo da obra. Então, eu sei que a letra é muito rápida, né? Faz parte do estilo heavy metal. Estou com um pouquinho de problema aqui de voltar à apresentação. Opa, vamos lá, sai daí. Bom, enquanto eu tento voltar aqui. Então, o que fala ali no início da música? Realmente ele está contando em ordem cronológica os fatos que são importantes à história. Cara, vou ter que recarregar a página. O Paul Atreides, ele é filho do Duque Leto Atreides II, da Casa Atreides. Ele é filho do Duque Leto, que é o regente dessa casa, né? Então, existe um Império Galáctico, tem várias casas, e as três casas principais que aparecem na história são justamente a Casa Atreides, a Casa Harkonnen e a Casa Corrinal. A Casa Corrinal é a casa do Imperador, né, desse Império Galáctico, e ele, digamos assim, manda em todas as outras casas. Né? Existe um conselho de casas chamado Landsraad, mas a Casa Corrino, digamos que é a que gerencia as demais casas. E os Harkonnen, eles gerenciam há mais de 80 anos o planeta Arrakis, né? Ou Duna. E de lá eles governam com mão de ferro e eles retiram a especiaria, que é produzida pelos vermes da areia, né? Pelos Shai-Hulud. E aí, numa tentativa de dar golpe, a Casa Atreides é concedida a ela o direito de explorar a especiaria no planeta Arrakis, né? Ah, voltou. É concedido à Casa Atreides o direito de explorar a especiaria no planeta Arrakis, mas é tudo um golpe para matar o Duque Leto, que é inimigo mortal do Barão Vladimir Harkonnen, que é o regente da Casa Harkonnen. Bom, então, o que acontece? Existem várias corporações. Existe uma corporação de navegadores que fazem as viagens entre os planetas, né, do Império. Existe a corporação desses caras que fazem o transporte e cobram taxas pesadíssimas para se mover entre planetas. E existe as Bene Gesserit, que são as madres, né? São mulheres com poderes incríveis sobre os músculos do corpo e poderes mentais e telepáticos também, né? E elas têm um plano genético de criar o enxergador de caminhos, o Kwisatz Haderach. E elas estão há muitos milênios cruzando seres, né, humanos, para obter o Kwisatz Haderach. E elas estão a uma geração de obter o Kwisatz Haderach. Só que a mãe do Paul Atreides, a Jéssica Atreides, viu, Jéssica? Ela se apaixona pelo Duque Leto. Os casamentos são arranjados de acordo com os interesses, né? Então as Bene Gesserit têm interesse na linhagem Atreides e Harkonnen, tá? Mais adiante revelado que elas têm parentesco. E elas dizem para Lady Jessica, tu tem que casar com o Duque Leto e ter uma filha com ele, porque a filha vai gerar o Kwisatz Haderach. E só que se ela desse uma filha, a filha não poderia ser a sucessora do Duque Leto, então ela gera um filho por amor ao Duque. E as madres ficam furiosas, né? Mas ela sempre tem um plano de contingência, então lá na linhagem Harkonnen tem um outro que pode gerar o Kwisatz Haderach, vai demorar um pouquinho mais. Mas, ao ter esse filho, né, a treta está criada. Por quê? Porque ele não se torna o Kwisatz Haderach. Ele se torna algo diferente disso. E eu vou explicar o que é esse Kwisatz daqui a pouquinho. Bom, como eles vão para Arrakis, né? Lá tem um plano para matar toda a família. E aí o planeta ficar de vez nas mãos dos Harkonnen. Só que o Paul foi muito bem treinado em artes marciais, em artes de espadachim, né?
e ele e a mãe conseguem fugir nos últimos momentos e vão para o deserto e sobrevivem no deserto. E lá eles são acolhidos pelo povo do deserto, os Fremen, que são tidos pelo Império e pelos Harkonnen como uns vagabundos que não fazem nada, só sabem viver no deserto. E ele acaba fazendo parte dos Fremen e acaba com o poderio militar dos Fremen, que são guerreiros ferocíssimos, tomar de volta o controle sobre Arrakis ou Duna e consegue inclusive derrubar o imperador Padishah Shaddam IV da Casa Corrina. Mas para manter o poder, né, equilibrado, ele aceita casar com a filha do imperador, Irulan, mas diz, ela jamais vai ter a minha genética, ou seja, ele não tem filhos com ela e trata ela como uma qualquer. Ele não vai se casar, que nem o pai dele fez, ele mantém a Fremen Shani como concubina, e com ela tem 2 filhos, Leto II e Ganima. Tá? Bom, então ele começa a reger o Império com mão de ferro. Essa aí toda a história do livro 1. Só que durante essa fuga para o deserto e acolhida entre os Fremen, a Lady Jessica ela vira uma espécie de madre entre os Fremen e a madre precisa tomar a droga, a água da morte, que é uma água produzida pelos vermes da areia que são mortos na água. Se ela for realmente uma madre, ela consegue converter essa água da morte em água da vida. E aí todos os Fremen podem beber, ficar totalmente louco das ideias e fazer orgias, né? Só que ela toma essa água da morte, ela consegue converter em água da vida, mas ela já estava grávida do Duque Leto. E ela tem uma filha que no ventre já tem consciência de quem é, de onde ela está e de todas as vidas femininas que vieram antes dela. Que esse é o poder das madres. Elas têm acesso a todas as memórias da linhagem feminina da humanidade. E o Kwisatz Haderach vai ser aquele que vai ter todas as memórias das linhagens femininas e masculinas. E vai poder guiar as madres, né, no caminho de domínio total da humanidade. É isso que elas estavam procurando. Muad'Dib não se torna isso, né? Paul Muad'Dib, o rato do deserto, não se torna o Kwisatz Haderach. E em volta dele se cria um exército ferocíssimo que varre o universo para levar a palavra de Paul Muad'Dib a todo o universo. Quem não aceita, faca, morre. Tá? Só que o próprio Paul se incomoda com essa religião criada em torno dele, e aí, né, acontecem coisas que levam ao livro 2. Né? Bom, então, um belo dia, o planeta Atreides é atacado com atômicos, né, os famosos queima-pedra, e ele enxerga a luz das explosões atômicas e fica cego. E um Fremen cego não é útil para a tribo, ele deve se retirar voluntariamente para o deserto para morrer, porque ele não é mais útil para a tribo. E ele continua sendo o imperador. Os olhos dele não funcionam mais, mas com os poderes de presciência ele consegue enxergar tudo à sua frente. E aí ele é tido como uma aberração. Né? Mas ok, esse é um resumão do livro 1. Temos 3 adaptações para as telas, como eu estava falando no início. O filme de 1984, dirigido por David Lynch. Temos a minissérie em 3 capítulos, que dura 265 minutos, do ano 2001, dirigido por John Harrison. E temos agora o vindouro filme, dirigido por Denis Villeneuve, 2021. Né? Vou falar rapidamente aqui para a gente poder debater. O filme de 84 começou a ser bolado uns 10 anos antes pelo visionário e suposto diretor famoso Alejandro Jodorowsky, chileno, que convidou até Salvador Dalí para participar do filme. Convidou o Giger, o cara que criou o visual de Alien, o Oitavo Passageiro. Convidou dezenas de artistas, aquele Moebius, e um monte de atores e atrizes famosos, e nunca saiu. Tem até um documentário, Duna, de Alejandro Jodorowsky, o melhor Duna que nunca foi filmado. Mas o visual do Duna, criado pelo Jodorowsky, de certa forma foi aproveitado pela produtora Rafaela de Laurentiis,
que ofereceu a David Lynch a oportunidade de filmar Duna. Para mim, tem valor porque tentaram filmar Duna, mas assim, tem coisas ali que são absurdas. A cena final dos Fremen correndo desenfreadamente pelo deserto para batalhar contra os exércitos do imperador, o Sardaukar, aquilo ali, assim, ó, significa que a pessoa nem leu o livro. Um Fremen correndo sobre a areia é impensável, cara. Tá? Porque fazer movimentos bruscos sobre a areia é atrair o verme para comer todo mundo que está correndo. Tá? Sem falar nos olhos que não são totalmente azuis como no livro, que tem uma implicância monstra com isso. Mas tudo bem, eu sou chato mesmo. O filme, ou minissérie de 2001, feita para o canal Sci-Fi, com um orçamento de apenas, né? Queria um desses 20 milhões aí. De apenas 20 milhões, teve 265 minutos total de duração, né? Totais de duração. Mas tem uma história muito fiel ao livro. Tá? Só que os defeitos especiais são terrivelmente pobres. É uma coprodução americana, alemã, canadense e italiana. Tá? E aí eu boto aqui, não consegue nem colocar olhos totalmente azuis nos Fremen. Já sei que não vai ter isso no filme de 2021, já estou resignado, tá? Hobbit realmente é um filme que é baseado no livro do Tolkien, já estou largando a toalha. Mas tudo bem, não vai ser isso que vai estragar. Eu ouvi algumas resenhas sobre o filme e agora uns dias atrás foi lançado no Festival de Veneza e dizem que o filme foi ovacionado em pé por 8 minutos, tá? Então, assim, eu tenho esperanças que vai ser uma boa adaptação. É visualmente impactante, foi feito para passar nas telas grandes. 35 dias depois, né? Ou seja, 1º de outubro estreia nos cinemas e depois vai para o HBO Max. Foi feito para as telonas, tudo em escala gigantesca. Vai ser um blockbuster, tá? Eu tava comentando aqui antes da gente começar a gravar que pegaram o personagem Liet Kynes, que é o responsável pelo plano de transformar Duna num planeta verde, né? Ele é o planetólogo imperial, mas ele secretamente ele é um Fremen e que faz os Fremen guardarem água, né? Nas cisternas, para um dia largar no planeta e transformar numa personagem feminina. Eu não sei por que isso. Não gosto. Já adianto aqui que eu não gosto. Mas, né? Quem sou eu? Só que eu acho que vai ser um baita filme. Primeiro porque escolheram nomes de peso, né? Tem a Chani vai ser feita pela Zendaya, que é uma atriz que está em alta aí. E quem vai fazer o Paul Atreides eu nunca ouvi falar na vida, então para mim não é famoso. E o Duncan Idaho, que é um personagem que ele treina o Paul na doutrina da espada, né? Porque o que acontece? Em Duna, todo mundo usa escudo. Aliás, em Duna. No universo de Duna, todo mundo usa escudos, né? Para lutar. Então, para não tomar tiro de laser e coisas assim. Só que os escudos, em Duna, eles usam, acho que o efeito Holtzman. Eles irritam os vermes. Então, se tu ligar um escudo dentro do deserto aberto, o verme mais próximo vai vir e vai te comer. Não pode usar escudos em Duna. Então, não pode usar escudos e o risco de levar um tiro de laser é grande. Tá? Mas o laser também irrita os vermes. Então, eles têm que saber lutar com espadas no universo de Duna. Espadas e facas. E aí, o que acontece? O escudo, se algo penetrar com muita força no escudo, ele barra. Então, eles são treinados para lutar, para dar um golpe fatal. Só que quando chega no escudo, o escudo vai barrar a faca também. Só que se tu fizer devagarinho a estocada, tu consegue, né, matar o cara a facada ou a espadada. E justamente por isso que Paul e a mãe dele, Jessica, conseguem sobreviver contra os Fremen, porque como eles são estranhos, eles só podem viver se eles conquistarem direito à vida. E eles conquistam direito à vida matando. Então o Paul mata James, um cara que desafia ele, né? Ele mata James e ele ganha todos os bens de James por ter matado James. E James, o morto, passa a ser amigo de Paul.
Ele tem que chorar a morte do amigo que ele acabou de matar. E aí ele ganha os despojos, e os despojos incluem a esposa de James. E a esposa recebida como forma de despojo se chama Ganima. Então ele bota o nome na filha dele de Ganima, que é um despojo de luta, de guerra. Né? Mas ok. Eu acho que o filme vai ser bom. Tá? Aí eu não sei Ei, se você professor, quer. Fala. abrindo um parênteses, o senhor falou que não conhecia o ator que vai fazer o guri, né? Não sei quem Bom, é. ele fez, pelo que eu fui pesquisar, ele fez Interestelar, que ele fez o Tom no Interestelar. Ah, legal, legal. Ele é o principal de um filme chamado Me Chame Pelo Seu Nome. É famosíssimo, nunca ouvi falar. Não, Mas, é que Me Chame Pelo Seu Nome é uma coisa meio quebrando paradigmas. tá. Filme meio Ah, mas Interestelar é conhecido. Interestelar, assim, eu chamo pelo seu Sim, nome, é conhecido mais pelo pessoal mais novo mesmo. sim. Sim. Mas se eu quiser ver a atuação dele, Não, assiste. eu vou olhar. E também participou de Grandes Mulheres, acho que é. Também E não Lady conheço. Bird. Não é Ladybug, né? Não, Lady Bird. Lady Bug não tem filme 3D ainda. Ainda. Estamos esperando o Rock Moth conseguir roubar o Miraculous. Eu parei de olhar isso na segunda temporada, porque eu me irritei. Boa tarde, Kevin, tudo bem? Eu não sei se vocês querem que eu pare de falar e a gente abre para participações, ou se eu apresento a parte da ciência em Duna, que é a proposta que o Wesley me fez. Então pode seguir se eu quiser. Seguir, tá bom. Então, vou tentar falar sobre a ciência em Duna. Primeiro, os vermes, né? Também chamado de Shai-Hulud, ou também chamado de Shaitan, que é a palavra em árabe para Satã, né? Para o demônio, para o tinhoso, para o caramunhão, capiroto, as coisas aí. Os Fremen idolatram e temem ao mesmo tempo o verme. Por quê? Porque os vermes podem ser pequenos, mas podem ter vários quilômetros de extensão. E o verme, ele é implacável. Quando ele sente perturbação no deserto, ele vem de onde ele estiver, abre a bocarra dele e engole tudo. Os vermes, eles produzem a melange, né, que nas versões originais, no filme, foi traduzido como tempero, né, nas versões mais modernas como especiaria, e no livro é chamado de melange ou a droga geriátrica, porque quem a consome permanece jovem por mais tempo, não envelhece. Mas ela também dá poderes de presciência. E ela é importantíssima no universo de Duna, porque primeiro que os ricos e poderosos consomem para se manter jovens. Como em Duna não podem existir máquinas que imitem o comportamento humano, por causa do jihad butleriano que ocorreu há uns 10 mil anos antes, que baniu os robôs e androides e inteligências artificiais desse universo, né? Então não tem computador. Então tem pessoas que são treinadas para serem computadores humanos, os Mentat. Os Mentat fazem computações com dados faltantes, inclusive. E para fazer essas computações, eles precisam consumir altas doses de safo, que é um suco de melange. E aí eles, como consequência, têm os lábios permanentemente tingidos de azul. Os navegadores da corporação Chohan, que é a corporação que faz o transporte entre planetas, eles precisam consumir o tempo todo melange. Por quê? Porque para viajar de um planeta a outro, eles usam uma variante de dobra espacial. E só que eles precisam calcular qual é a única rota que vai fazer eles chegarem instantaneamente no ponto de chegada, mas que, por ter envolvido em uma dobradura do espaço-tempo, o Kimura já está se revirando na cadeira ali. E o Walter, hein? Desculpa aí, gente. Eu sou só químico. Eles têm que calcular qual é a única rota que não vai fazer passar a nave, né, o Highliner, passar por dentro, por exemplo, de uma estrela, né? Tem toda uma doideira aí. Então eles precisam consumir especiaria o tempo todo. E aí o que acontece? Mais adiante, não no livro 1, é revelado que os vermes da areia não são oriundos de Arrakis. Eles foram transplantados. Então tem aí uma questão, né? É possível transplantar vida
né, de um planeta para outro, será que poderíamos plantar e colher batatas em Marte? Será que a água de Marte permitirá que a gente plante tomates? Será que eu poderia levar o meu totó para ser criado em Marte? São perguntas pertinentes. Em Duna, ele traz isso. Os vermes, além do ronco característico que se ouve por causa do esfregar deles na areia, né? Quando eles abrem a bocarra enorme, aparece uma cena assim no trailer do filme, o forte cheiro de ozônio e de canela é sentido. Por quê? Porque eles têm uma chama azul que arde no interior deles o tempo todo, tá? Que eles estão convertendo sílica e oxigênio e água em fogo, né? Então, muito provavelmente é produzido ozônio, né? E a especiaria, que nunca se fala a composição química dela, mas pelo visto é algo muito complexo, a especiaria é produzido pelos pré-vermes. Antes do verme virar um verme, produz a especiaria. E o verme grande come essa especiaria. Ela tem um cheiro de canela e dela se extraem muitos produtos químicos. É um produto importantíssimo. Até café os Fremen fazem com especiaria. Então tem aí um monte de ciência envolvida nos vermes de Duna, né? E eles cavalgam esses vermes e dizem Hail Shai-Hulud, né? Eu te saúdo, Shai-Hulud, velho do deserto, grande Shaitan. Eles chamam por esses nomes aí. Então, os Shai-Hulud, eles produzem a melange e eles foram transplantados de um planeta para outro. Fica aí a pergunta: é possível transplantar seres de um planeta para outro? Bom, temos também o transporte espacial, né? As naves da Guilda de Navegação Chohan, Combines, não me lembro agora a sigla, mas é um pseudo-latim o nome da sigla, tá? Vou ver se aparece aqui. Elas são naves que o livro não as descreve muito bem, mas no filme de 84, esse visual aí já estava bem estabelecido, né? Que seriam cilindros enormes, que dentro deles são guardadas naves inteiras. As pessoas, quando viajam, tá aqui, ó, Consórcio Ronete Ober Advancer Mercantiles. É isso aí. É uma mistureba de línguas aí, mas tudo bem. As pessoas que pagam taxas altíssimas para viajar nos Highliners, elas não podem sair de dentro das suas naves. As naves são estocadas dentro do Highliner. E o navegador, que chega a ser até disforme, é um humano que consumiu tanta especiaria que ele vira uma salsicha, né? Quando a nave se afasta da gravidade de um planeta, e está aí um monte de conceito de física que a gente pode discutir, aí eles fazem essa dobra espacial e viajam de um ponto a outro do universo instantaneamente. A viagem é instantânea. E por causa disso, a corporação cobra taxas altíssimas. E o imperador tem ações dessa corporação e ele divide, digamos assim, o poder com ela. Nós temos também a descrição de bombas atômicas, eles chamam de queima-pedra ou de atômicos, que existe uma espécie de uma convenção de Genebra no universo de Duna que é proibido usar atômicos. E para derrubar Paul do seu trono, eles jogam atômicos em Duna, né? E Paul fica cego. Então temos aí toda a discussão sobre radioatividade e energia nuclear que a gente pode fazer. Sem contar o traje destilador. O traje destilador, que é um traje que os Fremen usam para andar no deserto, que recupera toda a água e todas as fezes do corpo, transforma em água bebível de novo. Eles não precisam tirar o traje para beber. Por isso que vocês vão ver os personagens com um caninho saindo do nariz, que é o caninho, né, que eles podem usar para beber água. A água do próprio corpo, morna. É uma delícia. E já tem tentativas de reproduzir esse traje aí. Tentativas reais, professor?
Tentativas reais, para variar, né? O exército americano está tentando, porque é uma ideia boa. Se você botar uma roupa que captura todo o seu suor, né? E por meio de filtros por osmose reversa, você consegue purificar essa água e estocá-la para ser bebida no momento que você precisar, você não precisa levar grandes suprimentos de água aí para o deserto. O Walter, que manja bastante aí das coisas de guerra, pode me confirmar. Quanto menos suprimentos tu precisar levar para uma frente de batalha, mais vantagem tática tu vai ter. E os Fremen são guerreiros tremendamente violentos e eficazes. Sendo que até então, antes de se saber do poder de luta dos Fremen, o exército mais temível de todo o universo são os Sardaukar, que são os soldados do imperador Padishah, Shaddam IV. Eles são treinados num planeta inferno chamado Salussas II, eu acho que é. Que basicamente eles pegam qualquer pessoa que transgrediu e jogam lá. Se sobreviver, tá? Ele tá com treinamento militar completo. Então, os Sardaukar são tremendamente fanáticos e leais ao imperador. E aí, quando eles chegam com o Sardaukar para tentar destruir os Fremen, cada Fremen mata uns 3 ou 4 Sardaukar rindo. E o Sardaukar ficou assim, o quê? Como assim? Nós somos o exército mais temível do universo todo. Não, não, tem os Fremen. É por isso que os Fremen conseguem ajudar o povo a tomar o poder. Tecnologias que a gente vê no primeiro filme de Duna e que ao ler o livro a gente consegue perceber. Então, nanotecnologia, eles têm o papel cristalino riduliano, que é um papel que tem a espessura de uma molécula, tá? Que eles gravam livros inteiros nesse papel. O Paul começa a aprender sobre Arrakis, saindo do planeta original dele, Caladan. Então, na época, lá na década de 80, isso aqui seria um tablet. Tá? Ele ganha uma Bíblia Católica laranja, que é escrita no papel riduliano, tá? Que ele só mexe no mecanismo mecânico, eu ia dizer, né? No mecanismo, e as folhas são viradas para ele ler a Bíblia. Eles têm uma medicina extremamente avançada, né? Os médicos Suk, eles são condicionados a ser leais ao mestre que for designado a eles, e mesmo assim o médico Yue trai os Atreides, né? Mas a medicina deles é extremamente avançada. Eles têm esses mecanismos de voo chamados ornitópteros que imitam pássaros, né? Por isso ornitos, né? Asas de pássaro. E eles usam digamos, os projetos bem-sucedidos da natureza para criar máquinas, porque não pode imitar o homem, né? Temos os Tleilaxo, que é uma outra... São humanos, né? Mas eles formam uma corporação chamada Bene Tleilaxo, que consegue fazer a manipulação genética, e eles conseguem clonar o Duncan Idaho, por isso que ele aparece em todos os livros. Durante 4.000 anos, o Duncan Idaho é clonado vez após vez. Por isso que escolheram um ator como Jason Momoa, que é ao mesmo tempo imponente e carismático, como o Duncan é. O Duncan é um assassino frio que pode, após matar, dar um lindo sorriso e cantar uma música envolvente. Tem os escudos que usam o tal defeito Holtzman, né? Que a gente pode, né, discutir se é possível mesmo fazer um escudo energético que repila ataques de armas, né? Eles falam de muitos materiais poliméricos, o Plas, os 3Ps, que são as imitações de madeira, que só os pobres usam, né? E tem num outro livro mais adiante os vasos de nula entropia, que o que for guardado lá dentro, como a entropia é zerada, vai se preservar enquanto estiver fechado no vaso de nula entropia. É possível criar um vaso em que a entropia seja zerada e o material seja preservado eternamente? Não sei, né? Mas ele prevê a existência disso. E além que gerou um joguinho muito massa, né? Que é o Duna, o Duna para PC e para Mega Drive. É muito bom. Que criou o estilo de jogos real-time strategy, né? Então é isso. O que eu queria falar sobre as possibilidades de ciência em Duna são isso, né? E como dizem no livro, Hail Shai Hulud, né?
Eu te saúdo, velho do deserto. Tá feita a minha fala aí. Tentei ser o mais sucinto possível, né? Tá com vocês aí a palavra, pessoal. Alô? Pequenos parênteses. Velho, o senhor já aparece, só falta ser do deserto agora. Ah, não, mas quem que disse que eu não frequento desertos nas horas vagas? No Rio Grande do Sul. Tem No uma Rio aqui Grande do Sul. no Rio Grande do Sul, tem desertos no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro o local agora. Você não sabia. Tem sim. Crescendo. Que, aliás, foi só uma parte. A ideia de criação de Duna foi porque o Frank Herbert foi no deserto do Oregon, que era um deserto que estava crescendo, e ele queria saber por que estava crescendo. Ele queria escrever um artigo para o governo americano. E ele coletou tanto material, que ele viu que aquilo ali dava para criar uma história. E Tem como ele era Alegrete, deserto. Alegrete, Uhum. não é em Alegrete, não fala assim que tu vai comprar briga com o povo de lá. É no Alegrete. Eu sei lá, eu sou uma combinação gaúcha, São Paulo, sei lá o que. Já peguei todos os sotaques possíveis. É que nem tu perguntar para o Google qual é a previsão do tempo de hoje e ele diz assim: no Bagé faz 20 graus. No Bagé. Mas No Bagé parece que é uma pessoa, parece. restaurante, não parece uma cidade. Mas assim, ó, ele criou essa história por quê? Porque ele era um cara que ele não gostava de desperdícios. E ele achava que a humanidade estava dispersando recursos. Tanto é que ele escreveu uma história antes de Duna, de um submarino, se não me engano, que falava que no futuro ia ter briga por petróleo. Ia ter guerra por petróleo. E ele previu que a humanidade estava usando muito mal a água, e ele previu que no futuro poderia haver guerras pela água. E daí vem o universo de Duna. Na década de 60, o cara já estava falando em ecologia. E a galera queimando lixo, por quê? Se tu queimar lixo, o lixo não está mais na tua frente. O problema da poluição resolvido. Aí foram descobrir mais adiante que as fumaças poluíam o céu e poluíam a atmosfera, e efeito estufa, e buraco na camada de ozônio, e poluição na Antártida. Resumindo, fumaça mata. E sem contar o seguinte, né? Todas essas corporações, todas levavam as habilidades humanas ao extremo. Aí quem é que a gente vê que tem habilidades extremamente surpreendentes? Os carinha que portam sabre de luz, né? Que usam a força, Que perdem uma mão. que perdem uma mão. Mas assim, ele influenciou as outras obras de ficção científica posteriores, né? E algumas coisas acabaram se tornando padrão por causa da obra Duna, né? Mas é isso. Esse negócio aí que o senhor falou do exército tentando simular esse traje é uma coisa maluca, professor. Eu não acho tão maluco. Não, mas não, tudo bem, é um traje muito útil pro contexto, né? Mas essa inspiração daí, né? Que isso ficou bem surpreendente para mim, né? Não é, cara. Não é nada surpreendente. Qualquer coisa que a ficção, digamos assim, diga que é possível e que pode dar alguma vantagem tática, tu não pensa que vai ser só o governo dos Estados Unidos que vai fazer isso, não. Rússia, China, Japão, qualquer um, cara, eles vão tentar reproduzir. Ou tentar produzir, no caso. Não sei por que travou nesse slide aqui. Não é nada surpreendente. Pensa, cara, um cara autônomo com um exoesqueleto que recupera toda a água do corpo. O cara vai poder erguer coisas pesadíssimas e não passar sede. Mesmo que fique vários dias num fronte, né, num cerco, ele vai poder recuperar a água do corpo. Eu não estou te dizendo que é lindo, maravilhoso isso aí. Eu estou te dizendo que, do ponto de vista tecnológico, pode dar uma vantagem. Tá? Mas vantagens tecnológicas não fazem uma nação ser grande.
Ah, então tá. Então quer dizer que o projeto Manhattan não deu nenhuma vantagem econômica para os Estados Unidos. Quer dizer que a corrida espacial não deu nenhuma vantagem tecnológica para os Estados Unidos e para a Rússia. A tecnologia pode produzir efeitos impressionantes na sociedade. E em Duna, isso é uma metáfora, né? Mas é trazido muito forte. De uma maneira muito forte na obra Duna. O senhor falou ali na obra de Duna o senhor falou no início que não pode ter nenhuma máquina que Imite o homem. imite o homem, mas tem a presença de naves, essas coisas na obra? Existem naves. Existem naves. Só que, em geral, em geral, em Duna, as coisas são sempre que possível mecânicas. Sempre que possível mecânicas. Tá? Por exemplo, não pode ter tela de computador. Ok, existem os Ixianos, tá, que produzem tecnologia quase proibida. Produzem telas, câmeras de vigilância, produzem até dispositivos que poderiam ser chamados de computadores, mas são proibidos. As tecnologias ixianas são proibidas. Tá? Ixianos porque eles prosperaram num planeta que era o 9º planeta de um sistema solar que ninguém sabe a origem desse sistema solar, era o 9º planeta. Aí viraram os Ixianos. Tá? Mas tem sim, tem tecnologias geralmente mecânicas, raramente elétricas. Não me lembro de falarem de alguma tecnologia eletrônica. Tá? Mas e onde possível eles usam as habilidades humanas aumentadas por treinamento e por eu ia dizer a palavra regime, mas é uma palavra mais forte que isso. Daqui a pouco eu lembro. Mas todo mundo ali é altamente especializado. A humanidade está muito melhorada em termos físicos. Fala aí, Jéssica. Não, o caminhão da rua tá achei aberto grande. Eles têm. Não, se quiser falar à vontade. Se deixar, eu vou falando mesmo, né? É que eu não tenho muito o que falar sobre Duna em si. Você sabe a minha opinião sobre Duna. A opinião de não li, não sei. Não li nem lerei, sei. É por aí, tipo, não li, parece. Mas eu É acho extremamente que. e parece que eu vou me irritar na metade e jogar o livro longe. É uma coisa bem provável de acontecer. Eu já abandonei muito livro por causa disso já. Mas falemos sobre o filme. Né? Quem aí viu trailers deve estar mais bem informado que eu. Eu vi o Walter, trailer. e o que tu achou? Olha, para quem não leu o livro, eu acho que vai ser um bom filme. Para quem leu o livro, vai ter alguma coisa que vai ser decepcionante, com certeza. Eu já sei que não tem olho azul, tudo bem. O Desu bota lente de contato, isso é o mínimo. Não fizeram no primeiro filme, não fizeram na minissérie e já não fizeram nesse filme. Então, tá Qual é a bom. dificuldade de botar uma lente de contato? Quando é pra vampiro, pode, mas quando é pra olho azul, não pode. Eu acho que é porque fica muito antinatural. Ué? Mas é justamente. Por que eu tenho implicâncias? Vamos pensar assim: o Márcio é fanboy de Duna. Tá, ok, pode ser mesmo. Mas o fato é que no livro, quando as pessoas têm os olhos totalmente azuis, isso deixa as interlocutoras delas, extremamente incomodadas, porque a gente se expressa muito pelos olhos. Então as pessoas não conseguem ler, né, as emoções do interlocutor que tem os olhos totalmente azuis. Fica misterioso e assustador ao mesmo tempo. E isso causa um efeito psicológico em quem está lendo também. Aí eu acho que é meio que. Ok, são dificuldades técnicas, tá bom. Não vão botar porque é difícil, ok. Eu ia falar, o senhor não é viciado no seu, o senhor é testemunha de Duna. Já começou aí. Você vai batendo na porta de todo mundo e falar, leia Duna. Leia Duna. Não, Temos duas pessoas aqui para comprovar isso. Não, mas eu acho que é mentira isso aí. É que me provocam. Por exemplo, esse negócio de botar o nome no clube de leitura Duna.
Eu não me lembro de ter votado a favor. Talvez eu tenha Só queria falado isso desde a vez que a gente estava no planetário. Não fui eu que dei a ideia de botar Duna. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu acho que foi, cara. Fui eu, pô, a ideia foi minha, até onde eu li. Temos mais uma testemunha de Duna, então. Não, Não, mas eu pior acho assim, eu acho que Então, eu tenho medo de obras muito grandes, porque são muito grandes e eu não tô pronto. Mas eu pretendo, o professor Marx falou tanto de Duna que eu pretendo ler. não querem ler Duna, não tem problema. Leiam, Não, então, eu leia a quero ler. Fundação. Leia a Mas uma- Fundação. São Eu acho duas que obras que são paralelas. a coletânea de livro mais longa que eu já li, que eu comecei no ensino médio, eu parei, que eu li 8 livros e são 12. Meu Deus. Sim, eu parei porque não tinha físico, por isso que eu parei. Eu não gosto de ler online. 12 é demais. Qual é a série? Ai, deixa eu ver aqui. É que, tipo, cada livro tem um nome diferente. Jury Muri. Tá, e professor, Ah, o, o senhor leu as obras e tudo mais. Do filme, o que que o senhor, tirando os Olhos Azuis, que é uma decepção, tem alguma coisa que o senhor quer muito que esteja lá, que sabe que não vai ter os Olhos Azuis, mas alguma coisa que o senhor quer em especial que tenha no filme? cara, que esteja no filme. Eu gostaria de poder assistir um filme que seja fiel ao livro, que é o que me incomoda no Hobbit, que é o que me incomoda no Eu, Robô, né? A minissérie dos anos 2000, ela é muito fiel ao livro, só que assim, ó, muito pobre, sabe? É tipo, vou pegar vocês aqui do clube de leitura e vamos reencenar Duna. A gente não tem dinheiro para efeitos especiais. Vai ser improvisado. Aí fizeram 265 minutos de filmagem com uma história fiel ao livro, mas muito mal executada do ponto de vista de efeitos. O que eu espero é que o filme seja legal, não precisa ter a mesma profundidade do livro, mas tipo assim, que não invente coisas. Por exemplo, pegar um personagem que é homem no livro e por razão nenhuma transformar em mulher. Que, aliás, é uma moda atualmente, né? Pega Doctor Who. Doctor Who sempre foi um homem. Dessa vez vai ser uma mulher. Por quê? É porque o mercado pede. Aí o mercado é 3 ou 4 mimizentos de Facebook que não assistem a série, mas que se botar outro homem vão lá fazer mimimi na página da BBC. Tá? São pessoas que não consomem o produto, mas que fazem questão de fazer mimimi. Então, assim, já sei que vai ter personagem com o gênero mudado, já sei que não vai ter olho azul, mas eu tenho esperança que seja um bom filme em termos de efeitos especiais, de grandiosidade e principalmente que divirta, porque ninguém merece assistir filme chato, né? Olha, e, pra ser bem sincera, eu nunca consegui achar as primeiras temporadas de Doctor Who, que é aquele velho, 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 velho mesmo. Aquele em preto e É branco o ainda. primeiro que começa a história inteira, que aparece tem um segredo por trás e eu nunca descobri e possivelmente nunca vou descobrir. Só que eu comecei a acompanhar quando eles mudaram o doutor pra... Sabe aquele doutor estabanado? Quando ele... Não sei se o senhor olhou. Se o senhor olhou já Eu assisti acho que a primeira temporada eu assisti. Tá. Não sei se você vai saber. Tá. Ele é o doutor que ele estabanado, ele conhece já tinha uma parceira anterior, só que depois conhece outra parceira. Só que essa outra parceira ele já conheceu em todas as linhas do tempo dele. Tipo, ela foi a pena que entrou na linha do tempo dele, então em cada parte em cada canto, é um spoiler, mas tudo bem. Em cada canto que ele possivelmente morreria, ela tá lá para impedir isso. Entendi. Então, ela é o que prende ele na linha do tempo. Entendi. Então, eu comecei a olhar a série aí, então eu sou fascinada nessa temporada, acho que é a 15ª temporada. Fiquei muito triste quando trocou de doutor. Fiquei. A que eu assisti tinha o Dave Tennant como o Doctor Who. Quem? David Tennant. Deixa eu ver se é. Que a companion dele é uma loira. A Rose. Já fomos de Duna para Doctor Who, tá? Adoro isso. Acontece. Mas, professor, eu até, em termos
de mudarem o gênero do personagem e tudo mais. Eu até, de certa forma, eu até entendo, porque o que funciona no cinema também não necessariamente vai funcionar no texto, né? E o que funciona no texto não necessariamente funciona no cinema. Não tem Acho que necessidade. Esse a- personagem em particular não tem necessidade. Tá, não, tá, eu vi o negócio do David Tennant. Eu já vi ele. O que eu vi, o que É eu porque o comecei, Wesley. é o Matt Smith. Ah, tá. Ele vem antes do Peter Capaldi, que foi o. Antes de trocar pra Jodie Whittaker. Eu não sei se não sei se você olhou, mas tem o filme Como Eu Era Antes de Você. A atriz que faz a irmã da principal é a que tá na série. E é a Tá. pena que prende ele em todo esse plano inteiro. Então, tipo, eu comecei por causa desse específico. E aí, esse específico com ele tem outros filmes que explicam como ela virou essa pequena pena que prende ele em tudo que é lugar. Tá. Tem um filme que explica tudo isso. Tem uns 3 filmes que. Ah, eu sei, quando eu ia mudar de um Doctor pro outro, eles faziam um longa, né? Na verdade, não foi meio longa, porque ele é o único que tem isso. É o único doutor que tem 3 séries a mais, que é um deles é o Boneco de Neve, o outro é quando eles viajam no tempo para uma era mais atrás, que era vitoriana, acho que é. E deve ter um outro. Mas. E um que eles visitam o túmulo dele. Nossa. E o doutor nunca deve voltar pro túmulo dele. É a lei básica de toda a história. Uhum. Então, isso explica no Boneco de Neve, explica como eles se conheceram e os 500 a mais. E no túmulo dele explica como ela virou o que prende ele. Então, tipo, ele é o único doutor que tem toda essa coletânea. Uhum. Eu não lembro como é que a gente chegou ao Doctor Who aqui, mas tudo bem. Eu falo pro senhor, o livro que eu li é da Rose of Night. São 12 livros. Não É um conheço. negócio muito longo, muito estranho. Não É conheço. tipo. Crepúsculo. Não, eu não vou lembrar o nome. Aquela série que fizeram que é horrível, que o filme é pior ainda, que eles estão cheios de marcas. Shadowhunters. É tipo Shadowhunters, só que menos Shadowhunters. Tem as marcas. É só isso que Faço a tem igual. mínima ideia do que tem nessa série. Não, é só que tu. Shadowhunters, o filme é uma porcaria. O livro eu nunca li, mas é Cidade dos Ossos, alguma coisa assim. A série, eu vi a primeira temporada, a segunda temporada eu já, tipo, Ah, não. joguei fora porque ficou uma porcaria metendo uns negócios nada a ver, que eu não sei se um livro tá certo. Tu quer ver uma coisa? Voltando esse negócio de desrespeitar o cânone, né? Tem 2 séries do universo Star Trek em andamento no momento. Star Trek Discovery e Star Trek Picard. Os caras conseguiram avacalhar tanto com o universo Star Trek na Discovery que tem os fãs das antigas nem consideram como parte do cânone, tá? E Star Trek Picard, ok, ainda está dentro do cânone, mas já pegou algumas coisas desses 3 últimos filmes do J.J. Abrams, tá? Eu assisti a primeira temporada, tá para ser a segunda, e para mim, assim, é só um caça-níquel, tá? Para mim é só caça-níquel. Então tem séries aí que eles televisionam ou transformam para o cinema, é só para caçar níquel. Né? E para agradar um nicho bem específico e esquecer que existe uma legião de fãs. Né? Duna, eu nem sei se tem legião de fãs hoje em dia, mas que estão aí há horas tentando adaptar para o cinema, estão. E acho que a ideia do Villeneuve é fazer todos os livros transformar em filme. Já estão deixando ganchos para isso, pelo que eu ouvi nas críticas aí. É. Até porque essa série de 2001 tem a segunda parte, tem o Messias de Duna. Eu assisti também. Eu tenho elas em VHS. Gravei da TV na época. Não tem nem onde assistir. Eu te. Peraí, só porque eu vou mutar aqui rapidinho. O senhor tem um clássico, professor. Tem gravadinho, assisti na TV e gravei. Meu Deus.
e tento achar para baixar e não consigo. Mas assim, eu acho que a ideia, né, a proposta que tu tinha me feito, Wesley, é que tem sim muita coisa em Duna que dá para usar para discutir ciências. E eu falo aí nem as ciências exatas apenas, mas ele tem muita coisa de filosofia, de política e de religião. Porque tem um império, então tem aí a questão de discutir monarquia. Mas não é uma monarquia. Professor, Ah, você fala vídeo VHS e videocassete. videocassete, é. Eu tenho um aparelho, eu acho, Eita! que funciona. Nossa! Posso emprestar se eu quiser. Ah, eu Se eu quero. tiver. Quero sim. Vou ver depois, então. Tá, beleza. Comprei Eu uma quero, vez para assistir umas fitas e ficou aí. eu quero poder passar para mídia digital. A Lírio faz isso. Ela converte. Quem? A Lírio. Não conheço. Depois me passa o contato. Negócio de fotografia de Bagé, professor. Ah, sei lá, tu acha que eu conheço o Bagé? Já tá aqui há quanto tempo? Eu não saio de casa. Não, Eu, você não estaria em casa faz 1 ano e meio por causa da pandemia. eu fico. Minha maior fonte de assuntos é a Nina, né, Nina? Nem sei onde tá. Não me chama de falso aí que eu ouvi. Só a Nina que conversa comigo. Nossa, que deprê. Tô só provocando. Mas assim. Vai ser filme pra talvez. Vai ser filme pra vender, professor. É blockbuster, vai ser blockbuster. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Mas talvez isso ajude a popularizar a obra escrita. Não tem nenhum problema em ser blockbuster. Senhor dos Anéis é blockbuster e eu adoro. Né? Mas esperamos, né, professor, que eles usem um filme para cada livro, ou se tiver conteúdo suficiente, 2 filmes para cada livro, não 3 filmes para cada livro, né, Só que professor? nem o último livro de Crepúsculo divide ao meio. Não gente- 3 filmes para um livro que foi escrito para contar história antes de dormir para o seu filho, né? Não, a gente já teve históricos que 3 filmes de um único livro não dá certo, né? Não dá Só certo. Não, pega Jogos Vorazes, que é uma trilogia fantástica. Uma porcaria de filme. Não vou dizer que é uma porcaria, mas assim, não tinha necessidade de pegar o último livro e transformar em 2 filmes. Aliás, o motivo é ganhar dinheiro, né? Não tem necessidade, cara. Não tem necessidade. Fundação do Isaac Asimov está sendo adaptado em série também. Tá vindo Fundação aí. Não quer ler Duna porque tem muita discussão paralela de filosofia, religião, política? Lê então Fundação. E o mote é similar. Que a Torre Negra de Stephen King foi feito um filme, mas é um filme tão ruim, mas tão ruim que ninguém fala. Sabe que eu vou dizer um negócio? Eu vou ser morto. Eu não gosto de Stephen King. Eu nunca vi nada dele, sendo bem sincero. Eu só vi isso no Pipocando de curiosidade de filme. Assim, eu gosto do aquele filme, da adaptação Carrie é Estranha, o primeiro. Que seria de Mil e Batatinhas da Tolkien. Eu já era nascido, então é antigo. Aquele Colheita Maldita, acho que o 1, assim, eu achava interessante. E eu comecei a assistir a série Sob a Redoma. Primeira e segunda temporada são legais, depois descamba. Aí eu até comprei o livro, um calhamaço, assim, ó. Aí descobri que um amigo meu lá de Santa Maria é fã de Stephen King, dei de presente para ele, ele ficou bem feliz. Nem li o livro. Mas, assim, não é que ele seja ruim, não, bem pelo contrário, Stephen King é ótimo, mas é que eu não sou lá muito fã de terror, ainda mais literatura. Tá. O filme de 1976 da Carrie Estranha eu vi, que foi o primeiro. Eu gosto daquele filme. Esse é bom. E tem um livro do C.S. Lewis, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia, tá do meu lado aqui, inclusive, o livro. Que também se chama Torre Negra, é um livro de ficção científica do C.S. Lewis. Acho que é uma trilogia de ficção científica do Lewis. Também se chama Torre Negra. O ruim da trilogia é que se tu começa a ler o primeiro e tu já não gosta, tu não consegue terminar com a história completa. Então tu fica com uma parte de você e tu fica com um vazio no restante. Mas é por isso que eu só vou ler coisa que me indicam que eu sei que é boa.
Antes de comprar, eu já tenho certeza que é bom. Eu tenho um livro aqui dos Miseráveis, é um negócio gigantesco. Eu comecei a ler no tédio. Eu acho que eu li 10 páginas. Tá guardado. Há poucos dias a gente apresentou no clube de leitura Frankenstein. Eu li, né? Fiz uma leitura meio dinâmica. Mas é questão de livro de época, né? Tem todo um estilo de descrever as coisas que a gente, hoje em dia, não tem mais paciência, né? Foi que nem o professor Pedro falou pra mim esses dias. A nossa geração, eles falam tudo muito sucinto. Sim. Eles não falam, tipo, ai, tal pessoa fez tal coisa em tal lugar, tal hora. Eles só falam, aquela pessoa fez isso. Ah, mas aí se tu quer um autor que faça assim, ó, que não tenha saco para descrever o personagem indo de um lugar a outro, tá? Tu lê Kafka. Kafka, né? Kafka, Franz Ah, Kafka. Kafka. Aí o fulano decidiu visitar o ciclano lá, sua fazenda. Bom, ele já chegou lá. Então, chegando lá, tal coisa assim aqui. Aí ele decidiu viajar para a cidade tal. Bom, ele já chegou lá na cidade. Ele não tem paciência para escrever a viagem. Eu li um livro dele, é bem assim. Aliás, acho que li 2 livros dele. Bem, bem doido. Tá? Mas não sei. Vocês querem mais que eu fale aí, mas é isso aí, basicamente. Acho que vai ser um filmaço. Apesar dos pequenos defeitos que eu sei que vão ter. Qual o investimento no filme, o senhor sabe? Quanto que eles investiram? Pá, cara, não vi não. Muito, eu acho. Não vi aí. Mas eu acho que é uma grana, cara. Ah, com certeza. Até, Um monte até de vi um. ator famoso aí, atriz. Exato. Até eu li um crítico falando que provavelmente gastaram para fazer Duna mais que todo o orçamento de especiaria de Arrakis. E... Não, eu sei que ele tá na lista de 10 filmes bem caros. É, eu acho que vai ser bem caro mesmo. Viúva Negra é um. Ah, Velozes para as 9, é Mulher um, Maravilha de é um 84. filme legal, Viúva Negra. Só Eu isso. não vi ainda. É legal, legalzinho, sim. É, interessante. Mas não vai ter mais, né? Ai, sinceramente, cara. Ela Viúva Negra. processou a Marvel. Ela processou a Marvel porque eles quebraram o contrato. Ela Exato. processou a Marvel e não tá mais, não Eu tem vou te mais. dizer, eu acho uma personagem indispensável. Não sou Tanto que ela muito fã, morreu. não. Ah, ela era uma agente secreta russa trabalhando para o governo americano, para uma força não oficial do governo americano. Tá, legal. O mote dela, para as histórias em quadrinhos da década de 80, é muito legal. A Guerra Fria estava ainda viva. Agora, hoje em dia, o que ela faz? Ela luta, ela luta, ela luta. Ok. Tá, legal. Ok, eu assisti todo o universo cinematográfico Marvel. Faz sentido ela estar lá e tudo mais. Mas, sei lá, cara. Pra mim, Feiticeira Escarlate é muito mais personagem do que Viúva Negra. De Me verdade. julguem. Tem uma história bem melhor por trás, eu acho. Bem melhor. Tanto a do MCU quanto a dos quadrinhos. Ainda prefiro os quadrinhos. Os quadrinhos eu não vi ainda. Os quadrinhos, ela foi pra uma dimensão mágica lá e treinou magia. Aí quando ela voltou No pra filme cá, ela tá numa fazenda. Ou num lago. Sei onde é aquilo que ela se encontra. e aí aqui ela descobre que ela também tem poderes mutantes. Poder de mudar as probabilidades das coisas. Tipo, não deixa ela chegar perto de um exercício de mecânica estatística. O que eu gostei do final da série é que, tipo, pegaram o último minutinho da série, o último segundinho do episódio, e interligaram com o Loki. Ah, sim, isso sim. Tipo, Mas foi aí o é a Disney, né? quem não prestou atenção não interligou essas duas coisas. Aí é a Disney. O que Loki fez de bom para os nerds do mundo é que agora qualquer cosplay é válido. Verdade. Ah, mas teu cosplay de Wolverine tá horrível. Sim, mas eu sou uma variante. É... Ei, mas o Thor não é gordo que nem tu. Eu sou uma variante. Na verdade, sim, tem o filme de Vingadores, lembra? Ele lá jogando videogame. De Mas é assim. Ok. Eu acho que essas coisas todas aí são válidas. O universo cinematográfico Marvel é uma bela ficção científica também. Então, importante a gente se divertir assistindo essas obras. Né? Tem quem se divirta assistindo O Hobbit. Até hoje não consegui terminar o filme, porque eu começo a olhar e eu durmo.
né, eu me irrito. Todas as vezes. Eu me irrito. Ai, ai. Mas então tá. Vamos ver se o professor Kimura tá quietinho, né? Deve tá. Não sei se o senhor percebeu, mas toda vez que a gente tem alguma coisa de ficção científica, a gente sempre fala mais que todo mundo. Não, eu não falo mais que todo mundo. Né? 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 Márcio, uma pergunta. Então, você já ouviu falar de Cli-Fi? Cli-Fi? É. Não. É uma subdivisão de ficção científica, né? Que consideram o Duna como precursor, porque ele trata aí de questões climáticas, né? Olha só, cara. Estou boquiaberto. Não sabia. Não E, sabia. e tem alguns dados, né, que eu acho que vale a pena comentar também, que Duna, ele é considerado o livro de ficção científica mais lido, né, do mundo. Eu já ouvi falar disso também. Ostenta esse status aí. Mas faz sentido, né? Porque ele impactou mesmo a ficção científica da época. Todo mundo falava sobre robôs e naves espaciais e não sei o quê. E vem Duna com o Império Galáctico. E drogas alucinógenas e intrigas políticas, religiosas, assassinatos e blá blá blá. Faz sentido. Cli-Fi, cara, poxa. Vai ser sua nova região, professor, o Cli-Fi. Caramba, meu. Para isso nós temos aquele filme Waterworld do Mel Gibson. Acho que é do Mel Gibson, né? Não sei. E o Mad Max, né, cara? Até hoje não li esse filme. O Kimura tem umas informações bruxas, cara. Como é que o cara Certeza que ele não é um? Ah. O professor Kimura tira informação do nada. A gente tá falando um negócio. Ele pode nunca ter escutado sobre isso. Isso aconteceu muitas vezes. Aí do nada ele sai com uma informação muito boa sobre o assunto. Climate Fiction. Que ninguém nunca tinha ouvido falar. Caramba, meu. Poxa, acho que eu já achei meu gênero. Mas eu gosto mesmo de epopeias, né? Então, Duna é uma epopeia, Fundação é uma epopeia, Senhor dos Anéis é uma epopeia, o universo do Geralt de Rivia, né? Também é uma epopeia. Discworld é uma epopeia. Eu gosto de epopeias, histórias que abrangem muitos e variados aspectos e faixas de tempo, né? Me agrada ler esse tipo de obra aí, seja de ficção ou de fantasia. Eu ia falar um livro por você, mas eu não sei se encaixa em epopeia. Acho que também não se encaixa na... Eu gosto de leitura, falando. Que é uma autora que pegou... Vamos dizer, uma autora pegou as princesas da Disney, transformou elas em robôs, lutadoras, sei lá o quê, sei lá das quantas, que existem dois parâmetros diferentes. Existe a Lua, sei lá que das quantas, que tem pessoas que conseguem controlar os outros. Existe a Terra, que tá com um reino que só trabalha com tecnologia e tá sendo destruído. Gente. E eu abandonei o livro. É uma ficção também, é válido. Eu não leria, o primeiro livro porque a gente vai... Na verdade, porque eu li o final. Mas a saga do bruxo Geralt de Rivia, o primeiro livro, ele reconta os clássicos das histórias da carochinha, mas como sendo todos fazendo parte do mesmo universo e misturando com elementos de mitologia eslava. Aí ele prepara o clima para o segundo livro, que aí começa toda a trama que eles descrevem lá na série do Netflix, The Witcher. É bem interessante. Bem interessante. E tem um autor brasileiro, eu já falei isso no clube também, que faz isso, o Rafael Dracon, com o Dragões de Éter. Ele pega todas as histórias da carochinha e bota dentro do mesmo universo. Aí é Chapeuzinho Vermelho, o Caçador, o Capitão Gancho, tudo fazem parte do mesmo universo. É mais ou menos isso. O que eu tô lendo primeiro é Cinder. Não tem, não tem nada a ver com Cinderela, mas é só porque, tipo... Ela mexe com cinzas.
Não, como é que eu vou explicar? Ela meio que foi adotada, só que ela é metade humana, mas parte robô, porque tecnicamente 70% do corpo dela foi queimado, então o resto é peças mecânicas. Ela mexe com mecânica. E aí ela é a fodona de outro planeta. O Rodrigo Guzmão já gostaria desse livro, hein? Tem robô. É. Ai. Ah, então tá. Gente, eu já falei bastante. Não quero cansar vocês mais aí. Aí, se vocês quiserem tomar a palavra, eu fico quietinho a partir de agora. Só manifesto se provocado. E se não for provocado, dou tchau também. Adir. Não? Acho que não. Mas, tipo, fala agora, fala Então tá. O César e o Kevin conhecem a obra Duna? Eu conheço pelos filmes. É o Tem o mais livro. antigão lá, que é até o Sting, né? Sting, cara. Mas eu me lembro mais do outro. Dos anos 2000, Alô? Isso. Isso eu me lembro bem. tem um ator famoso nos anos 2000. Eu vou fazer uma provocação. Ah, lá vem. Eu gosto muito do antigo, acho muito bom rever esses tempos. Claro que não se aproxima da obra lida, né? A obra lida, tu tem infinitamente mais detalhes e tu consegues aí imaginar e ir absorvendo aquela obra de uma maneira assim, no ritmo de cada um, né? A leitura é sempre melhor. Mas claro que são sempre obras diferentes, são leituras, são linguagens diferentes, tanto o cinema quanto a literatura, né? Então, eu acho interessante que sejam diferentes, que sejam até finais mesmo diferentes, tá? E vai o roteirista lá, muda, tal, do filme, porque aí tu consegue ler o livro e não perde a graça se tu for ver o filme, né? Apesar que também é bem interessante quando tu vê o filme, tu começa a lembrar daqueles detalhes do livro, tal, né? As coisas. Eu acho que se complementam até, né? A provocação é mais assim, eu vi o trailer desse filme novo, espero que o meu feeling esteja errado. Eu acho que eles, acho que pecaram na escolha do ator. Eu acho que o Paul tem que ser um cara carismático, emblemático. Eu não sei como é que eles vão fazer essa Mas transformação. é que tem um negócio aí, Walter. Eu concordo com as tuas afirmações, viu? Acho que tu tens certa razão aí. Né? Mas tem uma coisa que tem que ser dita. O Paul, ele não é nem o herói e nem o vilão da obra. Ele não precisa ser necessariamente um cara carismático no sentido de as pessoas torcerem por ele, porque ele vai fazer coisas ruins também. Ele faz coisas boas e faz coisas ruins ao longo da obra. Eu acho que, pelo que eu li nas críticas aí, escolheram um ator muito carismático, que é o Jason Momoa, porque se eles pretendem fazer a adaptação de todos os livros, o personagem que vai viver, o Duncan, ele tem que ser um cara carismático, porque o Duncan é carismático. Todos os clones do Duncan, que eles chamam de Gola, né? Como os Golem da mitologia hebraica, né? Todos os Gola do Duncan Idaho, quando aparece um novo Gola, as mulheres se atiram, porque ele, além de ser um cara bonito e forte, ele é carismático. Então escolheram o Jason Momoa porque o filme que ele faz é sucesso sempre, né? Eu acho que O Duncan não é o que treina ele, não é o Picard? é o que treina. Uhum. É o Não, Picard, né? o Picard é o Gurney Halleck.
É o Gurney Quem Halleck. é o Duncan? O Duncan é o chefe da tribo dos Fremen. O Duncan, não. O Duncan e o Gurney, eles acompanham o Duque Leto, são homens de confiança do Duque Leto. O Gurney, deixa eu me lembrar aqui. Eu sei que eles treinam o Paul em coisas parecidas, mas diferentes, tá? Só que o Duncan acaba, depois que o Duque Leto é assassinado, ele acaba virando uma espécie de segundo pai pro, pro, pro Paul. Ele aconselha, ele fala coisas que o Paul leva pro resto da vida. E como o filho do Paul tem as memórias do pai, né? Ele acaba encontrando no Duncan, nos clones do Duncan, um apoio quase paterno ao longo de muitos milênios, né? Ó, Gurney junto com Thufir Hawat e Duncan Idaho. O Thufir era o Mentat, né? Era o computador humano do Duque Leto. Vamos ver, o Halleck foi um dos principais professores de Poe durante seus primeiros anos em Caladan. Ele era um homem rude, mas ainda assim nobre e romântico. Era um guerreiro de grande talento. Ele tinha uma cicatriz na testa que ele tinha recebido durante um cativeiro entre os Harkonnen. Vamos ver. Ele era um menestrel, ele tocava o balizete, né? Entretia as pessoas, mas também era um assassino feroz. Não me lembro o que ele ensinava. Acho que ele ensinava a luta para o Paul. Ele tinha uma espada e uma faca. Acho que ele ensinou o Paul a lutar com espada e faca. E acho que o Duncan ensinou o Paul a lutar com espadim. Vamos ver aqui. Tô consultando a internet, tá? Tô colando mesmo, porque eu não lembro. Eu quero ver o processo de transformação do Paul para Muad'Dib. Vamos ver se eles têm uma capacidade aí de um êxito em fazer esse processo, que para mim, assim, eu gostei, que foi o principal do filme. A questão do Paul de assumir o seu lugar, se autodescobrir, né? O Duncan era um mestre espadachim. Ele ensinou a arte de lutar com a espada. Ensinou a arte de manejar a espada. E combates corpo a corpo, e era um militar, um estrategista militar. Ele era consultor de estratégia militar do Duque. E também aconselhava Paul e depois Leto, né? Estratégias militares. O que eu acho problema no Jason Momoa, que ele interpreta sempre a si mesmo. Ele é sempre o mesmo personagem, cara. Entendeu? Ele é sempre, tu espera que ele se transforme em Aquaman em qualquer momento. Assim. Ele é o Khal Drogo, tem um cara. estereótipo, eu já vi séries com ele. Tem uma série com ele na Netflix também. Mas ele é sempre o fodão. Não, um cara que interpreta sempre a si mesmo é o Evandro Mesquita. Sim. Tá, mas aí é outra coisa. Aí, putz, aí tu tá falando de armação ilimitada, cara. Trouxe 40 anos atrás. E aí, bacana. Isso. Sim, eu vi isso aí, gostava. Mas eu espero que esse filme seja bom. Estou meio desconfiado, não sei. Vamos ver, né? Eu tô feliz que vai passar no HBO Max. Vou justificar a minha assinatura. Burguês! Vote 16. Não pegou, né? Contra burguês, vote 16. O senhor pegou a promoção que vai ficar pela metade do preço o resto da vida? Peguei. Legal. Peguei. O Wesley pesquisou. Não, isso antes de lançar, tava falando, e valeu a pena. Eu já tive HBO Go, que foi o antecessor do HBO Max, e aí eu gostei na época, só que aí eu parei de assinar, né, porque, bom... É grana, né? É a Netflix,
E, bom, e aí agora eu assinei de novo, tem essa promoção e as coisas vão começar a sair ali, achei maneiro. Netflix tá pedindo que eu cancele a assinatura. Vão tirar Star Trek no final desse mês. Qual deles? Todos. Que? Todinhos. Não tem na Amazon Prime. Tem o Star Trek Picard. Ó. Só. Na Amazon não, na HBO Max, que eu assino, tem uma série do Stephen King que eu recomendo. Outsider. Ah, tu falou disso aí pra mim. É espetacular. Aliás, eu fiquei assim extremamente ofendido quando o senhor falou que não gosta do Stephen King. Ah, não, isso é praticamente uma declaração de guerra. Entrou pra lista negra, tem mais um. Escolha a sua arma. Vamos para uma justa. Ah, sim, tem que ser, não, tá louco, cara. Eu acho ele um cara espetacular. Não, ele Mas é um gosto é gosto, escritor, né? ele é um escritor prolífico, é um cara talentoso, escreve pra caramba, mas assim, eu acho que ele tende a se repetir. Ah, eu acho que sim. Ele tem que se repetir. Sim. Eu acho que de vez em quando ele dá umas acertadas, tá? Ele dá uns erros, tal. Por exemplo, ele não gostou da direção do Iluminado. E ele gostou desse filme, que ele foi até consultor da sequência do Iluminado, que foi esse último filme agora, Não da sei. sequência do Iluminado, eu não lembro o nome, que eu achei assim, infinitamente inferior ao Iluminado. O Iluminado é uma obra clássica. Clássica. Oi? Não, Oi, Kevin Xaxá. Pemberton tinha lançado o primeiro filme de Duna. Ah, tá. E o Iluminado é uma obra clássica do Kubrick, né? A arte pura. E o segundo, Doutor Sono, tá? O Doutor Sono é um filme assim Eu já ouvi alguém falando, já assistiu. comum, assim, sabe? A história é interessante, é bem interessante. Se fosse bem explorado, pegasse um diretor bom, né? Eu acho que daria um baita filme, mas ele conseguiu explicar um pouco Iluminado mas fez um filme comum. Então, o Stephen King gostou, mas eu, por exemplo, não gostei desse Doutor Sono. Eu achei um filme eu acho que não esteve à altura do Iluminado, que é um filme que já tem o quê, 40 anos mais, e continua assim como uma Sob Redoma eu referência. gostei muito, cara, da primeira temporada. O Logo quê? depois, Sob Redoma, Under the Dome. Ah, o Under the Dome eu vi a primeira temporada, eu vi acho que a segunda, depois começa. Degringolou. Depois eu parei. Mas eu achei bem interessante a primeira temporada, eu vi, sim. Eu nunca vou esquecer. É nunca bom, vi, porque os Simpsons já fizeram isso, né? Num filme. Pra que eu vou ver a série dos Simpsons já fizeram? Exatamente, por que eu vou fazer? Se os Simpsons fizeram, não olho. Não, sacanagem. Se o Simpsons já preveu essa série, por que eu vou olhar a série? Foi o tempo de Simpsons, né? Fez sentido na sua época, mas hoje em dia não faz mais sentido. Ah, é que dá dinheiro, né? Eles acertam muita coisa ainda. Dá dinheiro. Aquela cor já estressou demais. Já. Não dá 300 anos de Simpsons. Ah, não. Temporadas. Eu entendo que na época que saiu foi revolucionário, porque não tinha animações daquele jeito, desenhos daquele jeito, né? Mas hoje em dia tem coisas muito mais, eu diria, muito mais revolucionárias do que os Simpsons. Os Simpsons já foi. Tá, Eu agora gosto de que a gente Simpsons, entrou mas eu no sou caso da mais South animação, Park. agora que a gente entrou no caso da animação, vamos falar sobre uma coisa que tá meio que falando. Rick and Morty. A quinta temporada. Opiniões? Eu não assisti ainda. E concordo com o Kevin. Futurama é maior que Simpsons. Não. Não assista a quinta temporada. Eu achei divertido. Não vale a pena. Não vale a pena. O que não vale a pena? A quinta temporada é Rick and Morty. Ué, por quê? Vocês sabiam que vão criar um live action do Rick e Morty e quem vai ser o Rick vai ser aquele ator que fez o De Volta pro Futuro lá? Eu vi. Não vai ser um live action, aquilo vai ser Muito bem escolhido. da série. Né, vai ser live action.
Muito bem Então, escolhido. se transformou um personagem em gente, Cagar o negócio. é live action. O que tu achou da quinta temporada? O que é ruim, Jéssica? Eu não gostei. Já começou com aquele cara do fundo do mar, o senhor, sei lá o que é. Eu não vou lembrar o Isso. nome dele. Não entendi por que tu não gostou da quinta temporada. Não é, obviamente, a gente não pode comparar com a primeira e a segunda, e um pouco da terceira, que são gigantescas, né? Esse é o Mas problema. Eles começam uma coisa, tipo, muito boa. Aí eles vão no muito bom e continuam no muito bom. Aí quando chega no final, eles cagam o negócio inteiro. não achei que fizeram. Primeiro, a quinta temporada não acabou ainda, né? Mas Não eles terminou. botaram um incesto na quinta temporada. Ai, credo. E Rick and Morty já vai, ele tá prestes a terminar, né? Porque tá dando tanta confusão com os produtores de o Adult Swim, né? Que o Rick and Morty já vai acabar. Mas eu não achei ruim, não. Achei que não é do mesmo nível que as primeiras, com certeza não é. Mas é divertido mesmo, assim, alguns episódios ali. Sei lá, o Rick parece a mesma coisa. Parece a mesma coisa, o Rick. Ah, Sei lá, Sei abordar lá. de um jeito muito ruim. gente, vamos fazer o seguinte. Eu preciso me dedicar a outras atividades. Mas, por mim, eu vou ficar a tarde toda conversando. Os assuntos aqui, um emenda no outro, né? Aí, se vocês não se incomodarem, aí eu acabo a minha fala aqui. Se vocês quiserem continuar falando, aí, tranquilo. Mas assim, acho que vale a pena assistir Duna, tá? Essa é a minha mensagem final. Mesmo que não ponha olhos azuis. Aí, o Kimura também, ó. Então a gente pode encerrar aqui, que a gente dá um descanso pessoal, que depois tem outra palestra com 6 alunos da física. 6? Meu Deus. Isso é, o Benhur e o Pedro se formaram, são ex-alunos da física. Ah, eu entendi 6 alunos. É, eu também Não, entendi. Já declaro que sou fã dos dois, tá? Tanta- Oxi. É. A gente manda lembrança, professor Márcio, pra eles. Manda abraço pra esses dois caras aí. Até mais, Tá. professor. Até mais, então, gente. Um Tá grande abraço. gravando Né? ainda, viu? Até mais. Vou terminar aqui. Até mais, tchau. Fui. Tchau.